Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e meus amigos. Continuamos alegres na presença do nosso Deus, que nos tem dado mais essa oportunidade de podermos juntos meditarmos na sua gloriosa palavra. Desejo para os queridos muita paz, alegria, vitória, saúde e que o Senhor Jesus realize o desejo do coração de cada um de vocês, fazendo prosperar tudo aquilo no qual vocês puserem a mão de vocês. Ou seja, que Ele faça prosperar o trabalho das vossas mãos e que nos dê a todos nós um dia de paz, um dia de muita alegria e de novas experiências com o nosso Deus. Dessa vez nós queremos falar sobre a verdadeira sabedoria. Mas existe a falsa sabedoria? Não. Existe uma má interpretação do que é sabedoria e conhecimento. Alguns dicionários dão essas duas palavras como sinônimos, ou seja, significam a mesma coisa. Mas na prática nós podemos ver que tem uma grande diferença. A sabedoria nós adquirimos através da leitura, através do estudo, através do ver, do ouvir, de experimentar, de ter contato. Enfim, são vários os meios pelos quais podemos adquirir o conhecimento. Mas a sabedoria é como se fosse uma ciência que nos permite administrar o conhecimento. Muita gente sabe muito, conhece muito porque lê, pesquisou e está super informado, mas não sabe transmitir ou não sabe administrar, não sabe usar o conhecimento que tem e muitas das vezes, por falta de sabedoria, esse conhecimento se torna uma coisa vã e até mesmo frustrante na vida dessas pessoas. Nós queremos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículos 1 a 8. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Paulo aqui fala da sabedoria do homem natural e do homem espiritual. Sabemos que o homem natural busca o conhecimento. Não só o homem natural, o cristão, o espiritual também busca muito o conhecimento. E muitos se estribam no conhecimento e se esquecem da sabedoria, que é um dom de Deus, para que ele possa usar o seu conhecimento de acordo com a revelação da palavra de Deus. Aqui Paulo fala dos príncipes, que a sabedoria, fala da sabedoria dos príncipes. Ele diz aqui, no versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. E aqui ele fala no versículo 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Me chamou a atenção esses príncipes deste mundo, que nada mais eram que os sacerdotes
os líderes religiosos da época em que Paulo viveu. Estes foram os tais que crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Uma clara explicação disso nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 51 a 53, quando Estevão foi apedrejado. Presta atenção no que Estevão nos fala aqui. Atos 7, 51 a 53, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, que é o Senhor Jesus Cristo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Aqui era Estevão diante dos sacerdotes. Nós fomos ler no versículo 1, nós vimos, disse o sumo sacerdote, porventura isto é assim? Creio que é esses os príncipes que Paulo relata no versículo que lemos em 1 Coríntios. Podemos ver isso também em João 18, 3 e do 12 ao 14. Diz assim: tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e açoites. Vamos ver ainda do 12 ao 14. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinham que um homem morresse pelo povo. Podemos ainda ler Mateus 26, 47 e 48. Isso nos mostra quem eram os príncipes referidos pelo apóstolo Paulo. 47 e 48 diz assim: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo: e que eu beijar é esse, prendei-o. Então Estevão, em sua pregação, durante o momento em que foi apedrejado, e também as referências que lemos, referente à prisão do Senhor Jesus Cristo, nos dão base o bastante para afirmar que esses príncipes citados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 2 eram os sacerdotes, eram os religiosos, eram os doutores da lei, que por inveja traíram e mataram o Senhor Jesus, crucificando. E assim hoje nós vimos que muitos irmãos estão correndo atrás de conhecimento, de formação, estão estudando muito, e muitos até levantam o nariz: eu sou doutor, eu sou conhecedor. Mas nós fazemos uma pergunta: mas tem sabedoria para administrar? Buscam a revelação da palavra de Deus ou pregam na letra? Paulo fala que a letra mata. Então, você quer dizer que a gente não pode estudar, que o crente não pode conhecer, o crente tem que ser analfabeto? Não, eu não quero dizer isso. Porque o próprio Paulo era um homem letrado. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Sabe quem era Gamaliel? Pesquisa para ver. Paulo era fariseu de fariseu. Paulo era um doutor da lei, conhecedor, e gostava tanto de estudar, tanto de pesquisar, que ele pede para Timóteo, quando viesse, trazer os seus livros. Vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 e o versículo 13. Paulo fala assim para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Olha o 13. Quando vieres,
Traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Não se sabe quais eram esses livros. Eu não creio que eram livros seculares. Mas Paulo uma vez cita até os poetas populares, mas também durante essa citação não diz que ele leu isso naqueles dias. Ele pode ter lido durante o seu curso com Gamaliel, durante a sua formação, e ele poderia ter o hábito de ler. Ele escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: examinai tudo e retém o bem. É certo que ali ele fala a respeito dos dons espirituais, mas Paulo era muito sábio e, como dissemos, esses livros poderia ser o quê? O Pentateuco ou o livro dos profetas, porque se nós observarmos os ensinamentos de Paulo, nós vamos ver que dentro dos seus ensinamentos ele cita muitos versículos do Velho Testamento. E esses pergaminhos podem ser até mesmo os seus escritos, as suas pregações, as suas mensagens, as suas cartas. Quem pode afirmar que não seja isso? E Paulo era tão ligado ao estudo da Palavra de Deus, à leitura da Palavra de Deus, ao conhecimento da vontade do nosso Deus, que ele também incentiva Timóteo a ler. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Podemos ler o 13 e o 16. Ele diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, se ele tinha que perseverar em ler e ensinar a doutrina, o que ele estaria lendo? A palavra de Deus. Quem sabe ele leu os pergaminhos de Paulo, os livros que Paulo mandou ele buscar. Paulo, me empresta este livro aqui. Paulo, deixa eu fazer uma cópia desses comentários, desses estudos, dessas pregações que você fez. E aí, então Paulo era doutor da lei e conhecedor da palavra, porque ele realmente lia. E ele foi tão instruído que foi o que mais escreveu no Novo Testamento. Paulo escreveu 13 cartas, e há ainda suposição de que o livro de Hebreus tenha sido escrito por Paulo, por causa do modo literário do livro, por causa das doutrinas que ele fala, e também nós vemos aqui em Hebreus 13, 23, presta atenção, se esse versículo não nos dá base para também interpretarmos que tenha sido Paulo a escrever o livro de Hebreus. Capítulo 13, versículo 23, diz assim: sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. A quem Paulo sempre aconselhou a ir pelas igrejas, confirmar a fé dos irmãos, estabelecer presbíteros. Quem era o companheiro de Paulo na obra de Deus? Ele o chamava de filho, Timóteo. Então isso nos dá base para interpretar que esse livro de Hebreus seja o 14º livro escrito por Paulo. Mas não podemos afirmar isso, não podemos doutrinar, são somente especulações. Mas em tudo isso, irmãos, nós vemos que a sabedoria não vem somente do conhecimento. A sabedoria é um dom de Deus, como disse Tiago em capítulo 1, versículo 5. Vamos um pouquinho à frente aqui, ó. Eu anotei Tiago 1, 5 a 7. Ele diz assim: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Podemos ler ainda Provérbios 2, do versículo 1 até o versículo 7, somente a parte A.
a excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos ou para os humildes. Então, com isso a gente conclui, irmãos, que ter conhecimento somente não basta. É preciso ter também sabedoria para o administrar e, o que é principal, revelação de Deus. É o que aconteceu com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um doutor da lei, inclusive ele foi ter com Jesus de noite com medo dos seus companheiros o criticar, o reprovar ou até o expulsar da sinagoga. Podemos ler aqui, ó. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus lhe falava acerca do novo nascimento. Os irmãos que leem conhecem. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe disso? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ele não creu por quê? Porque não entendeu, fugiu do seu entendimento, todo o seu estudo, toda a sua pesquisa, tudo aquilo que ele sabia, não foi o suficiente para entender a simplicidade que é o mistério de um novo nascimento. É o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Ele diz assim: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Aqui ele responde a várias perguntas sobre coisas sacrificadas aos ídolos. Mas presta atenção, se alguém pensa que sabe, ainda não sabe nem como deveria saber. Por quê? A sabedoria é superior ao conhecimento. Conhecer somente não basta. A verdadeira sabedoria, como nós já dissemos, é dom de Deus. E ela é concedida pelo Espírito Santo. Vamos ler João 14, versículo 26. Quando Jesus faz a promessa do Consolador. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Por isso que nós temos que empregar mais tempo na leitura da Palavra de Deus. Eu também fiz teologia e sei que você lê a Palavra de Deus com muita pressa para responder os exercícios, né? Para estar por dentro do assunto da lição. E isto não basta. Isto não basta. O ideal é, juntamente com isso, ter os seus momentos para ler a Palavra de Deus, independente de teologia, independente de querer saber. Ler para deixar Deus falar contigo e Deus te revelar, porque é o Espírito Santo o melhor professor. Jesus disse: Ele vos ensinará. Ele vos ensinará. João, escrevendo em sua carta, 1 João 2, 27, ele fala uma coisa muito interessante. Haviam surgido na igreja falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinadores, ensinando heresias no meio do povo. E João diz aqui: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Permanecereis. Então, esta é a visão que nós temos a respeito de conhecer e saber. E nós devemos, irmãos, ser pequenos diante de Deus
e diante dos homens, ou seja, não se exaltar, não se vangloriar, porque as revelações de Deus são para os pequenos, como Jesus disse em Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos. Tem versão que fala entendidos, sabedores, e as revelastes aos pequeninos. Sabe por que devemos orar dessa forma? Colossenses 2, 1 a 3 nos dá a resposta. No versículo 3 está a chave. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Devemos nos humilhar aos pés do Senhor. Certa vez, isso foi um pastor que nos doutrinou durante muitos anos, tenho muita saudade dele. Ele contava de vez em quando um caso interessante, que um seminarista se formou, se graduou em teologia. E um dos exames finais que este irmão fez foi apresentar um sermão diante da igreja. Então estavam ali sentados os seus professores, o diretor do Instituto de Teologia, para ouvir a mensagem dele. E ele era um dos melhores alunos da classe. O homem tinha um conhecimento, sabia tudo. Então ele preparou o seu sermão, fez o esboço. Quando chamou, vamos ouvir o seminarista, o futuro doutor fulano de tal, ele levantou o nariz e subiu todo cheio de cancha, sua Bíblia, e saudou os irmãos para a paz do Senhor, e começou a falar com muita autoridade, se embaraçou todinho no sermão, não conseguiu falar um gato daquilo que ele planejou. Por quê? Por quê? Quando ele desceu, cabisbaixo, triste, passa perto de uma irmã velhinha, dos cabelos brancos. A irmã chega e fala assim: meu filho, vem cá. Ó, se você tivesse subido do jeito que você desceu, a sua pregação teria tido mais êxito. Isso nos faz lembrar novamente do nosso irmão Paulo. Fariseu de fariseu, doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel, um dos mais letrados apóstolos, porque todos os apóstolos que Jesus chamou, à exceção de Mateus, que era coletor de impostos, mas não sabemos se ele era estudado para isso, né? Talvez ele tenha estudado contabilidade. Eram homens simples, pescadores, analfabetos. E Paulo, com toda a sua sabedoria, ele não se estribava do conhecimento que tinha. Ele se vangloriava da graça de Deus. Ele se gloriava no Senhor. Podemos ler Efésios capítulo 6, versículos 19 e 20. Olha como Paulo pregava. Neste capítulo ele fala sobre a armadura de Deus. Mas presta atenção. Vamos ler a partir do 18. Orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Presta atenção. E por mim, por ele, Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Mas ele não era estudado, não era culto, era só subir lá e falar, mas não. Ele dependia de oração e da graça de Deus. Ele dependia de ser usado pelo Espírito Santo para que lhe fosse dada a palavra no abrir da sua boca. Para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente
como me convém falar. Então, este é o segredo. Juntemos ao conhecimento a sabedoria. Peçamos a Deus a sabedoria, porque sem a sabedoria... Tem uma passagem no capítulo 4, versículo 13 de Atos dos Apóstolos, muito interessante. Fala de Pedro e João perante o Sinédrio. Observe diante de quem eles estavam. Versículo 5. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, lembra da palavra de Paulo aos Coríntios, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? E eles explicaram, e pregaram, e ainda fizeram apelo. Mas no versículo 13, aconteceu uma coisa interessante. Então eles, todos esses que nós lemos ali, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que era homens sem letras e indoutos, se maravilharam. Poxa, como é que pode? Esses ignorantes, esses analfabetos, mas como é que acontece isso? Olha o restante do versículo. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Vamos nos aproximar mais do Senhor Jesus e buscar mais a sua face para que Ele nos dê este conhecimento e esta ciência. E o interessante é que os sacerdotes, os principais dos judeus, haviam tido a mesma impressão do Senhor Jesus. Eu anotei aqui, ó. Vamos ler primeiro Mateus 13, 53 e 56. Diz assim: E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, à sua terra, ensinava-os na sinagoga deles. De sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este essa sabedoria, essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Já no Evangelho de João, João escreve uma coisa ainda mais profunda. Está aqui, ó. João capítulo 7, versículo 14 ao 16. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava, sempre ensinando no templo. E os judeus maravilharam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? E Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Em outra ocasião, Jesus disse que quem crê nele fará as mesmas obras que ele faz e as fará maiores ainda. Tiago disse que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Jesus nos enviou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo o quanto ele nos disse. Então, para que possamos adquirir esta verdadeira sabedoria, precisamos orar mais, buscar mais a face do Senhor, empregar mais tempo na leitura da palavra de Deus. O que diz o Salmo 1? Que o justo medita na palavra de Deus de dia e de noite. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele medita na palavra, ele lê a palavra, porque lendo a palavra, ele vai ter defesa contra as heresias, contra as falsas doutrinas. Então, adquira o conhecimento, estude,
mas busque sobretudo a sabedoria, mas a verdadeira sabedoria, aquela que vem de Deus, aquela que é dada e ministrada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero aqui deixar um provérbio que eu escrevi aqui, para nós encerrarmos, porque essa mensagem já está um pouco longa, né? E eu não quero ser cansativo para os irmãos. Diz assim: o que tem a verdadeira sabedoria é humilde, mas quem se estriba no conhecimento que tem não passa de um pobre soberbo, exaltado, que não sabe nada. Então, como disse, não quero dizer que não se deve conhecer, aprimorar os seus conhecimentos. Eu quero dizer que você deve juntar aos seus conhecimentos, a tudo que você aprendeu, a sabedoria divina. E isto só se consegue através da revelação de Deus. Devemos fazer como Paulo, considerar tudo como esterco, considerar tudo como perda pelo conhecimento, pela excelência das revelações de Cristo. Aí sim, a nossa pregação terá efeito, a nossa mensagem fará aquilo que nos apraz, como diz Isaías. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz, ela prosperará naquilo para que eu a enviei. E isto somente o Espírito Santo pode nos conceder. Busquemos a verdadeira sabedoria, a qual está em Cristo Jesus, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ser como os apóstolos, vistos como ignorantes para os grandes, mas que os façamos ficar boquiaberto, sem entender como sabemos essas coisas. É o Espírito de Deus que nos concede a verdadeira sabedoria. É o verdadeiro professor. Amém? Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana abençoada. Quem pode se reunir em suas igrejas para cultuar, vá. Não se esqueça de orar por nós, orar pelo campo missionário. Estamos numa dificuldade muito grande no campo missionário. Muitas igrejas fechadas. A nossa, por exemplo, está fechada desde 3 de outubro. Mas a nossa boca continua aberta para falarmos a palavra de Deus. Siga-nos no nosso canal, no YouTube, ADM-Berlim com N no final. E no nosso link no YouTube vocês encontrarão na descrição do vídeo o link do nosso site, onde vocês encontrarão bastante mensagens, estudos da escola dominical e louvores, e que seja de grande edificação para a tua vida espiritual. Que isto venha acrescentar o teu conhecimento para te fazer ter mais sede de buscar a verdadeira sabedoria. Pai do Senhor, uma boa tarde, uma boa noite, na graça e na presença do Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Paz do Senhor.